Meu nome é Guilherme de Sapontes, eu sou aluno do curso de especialização em as Áfricas e suas diásporas, orientando da professora a doutora Fabiana, e eu desenvolvi meu TCC com o tema As Origens Incômodas das Umbandas Cariocas. Eu trabalho com a hipótese de que o, o mito fundante da Umbanda com Zélio Fernandino de Moraes no dia 15 de novembro de 1908, né, e as demais umbandas que surgiram no Rio de Janeiro, posteriormente no eixo Rio-São Paulo, né, Minas Gerais e da região sudeste e sul para o resto do país, que na verdade essa umbanda que surge com o Zélio, ela pré-existia na região centro-africana, em Angola. Trata-se, a partir dessa hipótese, de vivências, de experiências religiosas, de saberes de povos centro-africanos, com especial destaque para os ambundos e os ovibundos, e a partir da revisão bibliográfica, trazendo, sobretudo, a contribuição, né, tendo como referencial teórico as obras de Oscar Ribas e de José Redinha, dois brilhantes etnólogos que realizaram pesquisas de campo em Angola, em Luanda, sobretudo na década de 50, mas não só. Eu busco trazer documentos e elementos que lançam luz sobre essa origem angolana da Umbanda, num espaço temporal que, na verdade, eu resgato fontes do final do século XIX, de missionários e invasores portugueses. Então, do final do século XIX até 2004, né, é o último documento com o qual eu trabalho, quando do terceiro encontro nacional em Angola de autoridades tradicionais, né, nas quais algumas autoridades dos povos ovibundos narram o que seria um bando, o que um bando representaria para eles. Então, o meu recorte espacial é Angola, em, em especial a província de Luanda, em Angola, e o meu recorte temporal vai do final do século XIX até 2004, né, o último documento com o qual eu trabalho, em que a Umbanda é expressamente citada, mencionada e descrita como cosmovisão dos povos ambundos ou vibundos, né, mas não somente desses, encontrei em 5 a presença, a existência do termo, do vocábulo Umbanda com o mesmo significado da arte ou ofício de curar os males do corpo, da alma e do espírito, tanto a nível individual quanto coletivo, operada, esse saber operado pelo sacerdote, médico e adivinho, um médium que tinha essa capacidade de interlocução entre as duas realidades, entre o natural e o sobrenatural, que consultava os espíritos dos ancestrais em busca de orientação e direcionamento para os mais variados males que eventualmente afligissem aquela coletividade. A Umbanda, então, esse é o Kimbanda, né, ou Ngangazambi. A Umbanda, então, se apresenta em Angola como algo basilar, fundamental, estruturante da própria cosmovisão, né, da mundivivência desses povos. E a descrição empreendida por Oscar Ribas, sobretudo, em suas obras, mas sobretudo em Ilundu, e por José Redinha, né, em Sincretismos Religiosos dos Povos de Angola, né, vai evidenciar com uma riqueza de detalhes muito grande como essa Umbanda angolana, né,
a partir da análise das linguagens simbólica, mítica, ritualística e doutrinária por meio da qual esses saberes, essas vivências, essas tradições são descritas por esses etnólogos, fica claro, né, o quanto as umbandas brasileiras herdaram esse legado ancestral, civilizatório desses povos angolanos, né? Eu trago também, cito 4 ou 5 dicionários de missionários e conquistadores portugueses que estiveram em Angola e que relataram, né, ou seja, anos antes do mito fundante, em 1908, né, com Zélio de Moraes, eles relataram em Angola a existência da Umbanda com esse mesmo significado. O significado não muda, permanece inalterado ao longo do tempo, nesse arco temporal, do final do século XIX até 2004, nas fontes com as quais eu trabalho, né? E por fim, em 2004, eu tenho um relato contido do terceiro encontro nacional, como citei, né, contido no dicionário de etnologia angolana do professor Adriano Parreira, publicado pela editora Porto, né, que descreve a Umbanda como efetivamente estruturante da cosmovisão dos povos ovibundos, né? Eu peço licença para poder trazer rapidamente parte dessa percepção. Umbanda, né, da língua do idioma ovibundo, presente na província do Kwanza Sul, né, e o relato do terceiro encontro nacional de autoridades tradicionais em Angola, né? Diz o professor, registra o professor Adriano Parreira, abre aspas, sobre o significado da palavra Umbanda, em Ovibundo. É tal a força da Umbanda no quadro da tradição étnica que tudo e todos condiciona e até a própria organização social assenta e vive em contexto e em perspectiva de Umbanda. O poder dos sobas são quase sempre aliados ao feitiço, a segredos interditos, a simbolismos de união entre as forças terrenas e extraterrenas através da Umbanda. Não se trata de feitiço, trata-se de Umbanda. Toda a vida do sobado, pessoas e instituições se assenta na Umbanda. Basta, para tanto, considerar a estrutura mental das pessoas no quadro da tradição étnica. A Umbanda, então, a ordem do conhecimento e, em princípio, a arte mágico-científica de bem-fazer em prol da vida. A Umbanda é, na tradição, a base de apoio e sustentáculo vital de todas as instituições sociais mormentes do poder e autoridades. Então, a análise das fontes permitiu a comprovação da hipótese de que a Umbanda, apesar do esforço das primeiras tradições umbandistas nesse Brasil republicano, nesse Brasil pós-abolição, nesse Brasil marcado, estruturado, pensado, concebido pelo racismo estrutural, racismo institucional, racismo religioso, racismo que tenta excluir das umbandas no Brasil a sua origem africana, a sua origem centro-africana, a sua origem angolana, a sua origem nesses povos, sobretudo os ovibundos e os ambundos, essa Umbanda brasileira que nega a sua origem, essa Umbanda brasileira que tenta retirar, extirpar de si toda e qualquer presença de elementos de origem centro-africana, angolana, fica claro pela análise das fontes que essa busca de legitimação social a partir da lógica racial,
negando a origem centro-africana, né, angolana, e muitas vezes apontando inclusive uma origem mítica, né, em locos, reinos lendários como a Lemúria e a Atlântida, o que aconteceu com o Zélio Fernandino de Moraes, na Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, com o médium Benjamin Figueiredo, também na Tenda Espírita Mirim, com o Udro Wilson da Mata e Silva, na tenda de Umbanda Oriental, com Umbanda Esotérica, com o Mestre Ocanã, na Umbanda Eclética, enfim, em todas essas e muitas outras tradições, né, é o mesmo padrão racista, fica claro pela análise das fontes, né, que indiscutivelmente a Umbanda é uma tradição, um saber, uma vivência estruturante desses povos angolanos, mais um do imenso, do vasto legado cultural que esses povos nos deixaram, junto com samba, capoeira e tantas outras expressões. A Umbanda é angolana, trata-se de um fenômeno de transnacionalização, plasticização e apropriação por parte desses homens, desses líderes religiosos que eu mencionei, todos eles homens brancos, heterossexuais, de classe média, letrados, que vão então se apoderar, se apropriar, né, desses elementos, trabalhá-los, né, moldá-los a partir da lógica racial, e aí vão apresentar o resultado, o produto, né, dessas transformações, né, dessa bricolagem, né, esses produtos sincréticos raciais, né, com essa demarcação racial muito forte, embranquecidos, né, na forma das doutrinas que eles conceberam. Com isso, eu entendo que eu trago uma colaboração, uma contribuição no sentido de valorização desses saberes, de enfrentamento do epistemicídio promovido, da reafirmação historiográfica, o restabelecimento da verdade historiográfica, da real, da verdadeira origem da Umbanda, enquanto importantíssimo legado civilizatório que nos foi deixado por esses povos angolanos. Muito obrigado. Vou passar aqui os slides. Eu já tratei dessa questão do espiritismo de Umbanda, né, com o Zélio Fernandino de Moraes. Não vou adentrar aqui. Esse é o José Redinha, esse aqui é o Oscar Ribas. Peço desculpas, eu não me esqueci de passar os slides à medida que eu ia falando.